Valeu, galerinha. Mais uma vez aí, quero agradecer a vocês pela presença, pelo Spotify, Instagram, pelo nosso canal do YouTube, Tudo é Pauta. Mais uma vez, hein? Vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta e ajuda o nosso trabalho a crescer. Como sempre, nós estamos abrindo o nosso programa, que é um programa que nós não pedimos Pix, não pedimos nenhum tipo de doação, porque isso é um trabalho de empoderamento, um trabalho de amigo, um trabalho para gerar espaço. E a gente tem falado muito na questão do Sul, mas nós não podemos esquecer que Brasil afora tem muitos territórios precisando da galera. Então tem uma entidade que é nossa parceira, que trabalha com crianças de altas habilidades e portador da síndrome do aspecto autista, que é a Use Capas. Visita lá no Instagram, no Facebook, e a Use Capas promove recursos para as famílias que têm crianças com aspecto autista, porque lamentavelmente não existe uma política pública de saúde para crianças com aspecto autista. Então é um sofrimento muito grande, porque as famílias dependem de uma equipe multidisciplinar. Então torna-se um tratamento muito caro e é muito comum que as crianças com aspecto autista evoluam para outros tipos de problema neurológico, comportamental, exatamente por causa da dificuldade desse tratamento. E a galera da Use Capas, da Use Kepas, acaba fazendo um trabalho de empreendedorismo, gerando recursos e apoiando a família. Hoje eles estão atendendo cerca de 1.000 famílias. Então é um trabalho muito bacana. Então, como visita o Sul, que precisa, vai continuar precisando do brasileiro, visita lá a Use Kepas e tantas outras que vocês puderem alcançar. Nós hoje do Tudo é Pauta vamos bater um papo com o meu parceiro Pedrinho, amigo de jornada e meu irmão e parceiro, Wagner Bororó. Então, Pedrinho, Muito vou deixar a bom. guerra com vocês aí. Conta um pouquinho pra galera quem é o Pedrinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? A gente fala também, tudo que a gente fala, a gente começa, eu começo pelo lado espiritual, né? Não tem nada que aconteça na nossa vida se não for permissão de Deus. Então, esse momento aqui, quero agradecer a Deus por esse momento, né? E dizer que foi assim, cara, muito, muito espiritual. Porque tem um tempo que a gente não se falava, né, Regis? Boró também tem um tempo que a gente não se fala. Verdade. E de repente o Reginaldo teve com Dando uma pessoa, palestra. uma palestra, e o filho do seu Marconi, lá, saudoso seu Marconi, me ligou, falou, cara, eu tive com um amigo teu lá na palestra, Na XP. na XP, caramba, e que cara maneiro, Pedrinho, ele falando de você, ele falou muito bem de você também. Falei, quem é? O Reginaldo. Falei, nossa, mãe do céu, é Reginaldo, cara, o que Reginaldo tá fazendo? E aí ele passou o telefone do Reginaldo, enfim, aí depois eu conto aí como é que foi, eu tô aqui, Boró. Quem sou eu, né? Eu venho de formação, me formei no Corpo de Bombeiro do Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 1990 eu entro no Corpo de Bombeiro, e eu entro no Corpo de Bombeiro nessa época, né? Minha vida muito atribulada, né? Eu com problema também, né? Em casa, com família, e aí no vício também, né? Assim, lutando contra o vício. E aí quando eu entro pro bombeiro, eu tenho essa missão de largar tudo e me formar. E aí me formo pelo Corpo de Bombeiro, em 90 eu me formei. E aí começa a minha vida tocando alguns bombeiros e fazer algumas coisas fora também, de bico, né? Um complemento de renda. E aí vem a proposta de eu fazer um freelance dentro da TV Globo. Um amigo meu que era segurança do Luciano Huck me chamou, falou, pô, Pedrinho, vamos lá fazer um freelance lá, cara, você é um cara maneiro. Eles foram no autódromo lá, eu tomava conta também de um empresário, o Nelsinho, lá da Fiat PST Campo Grande. Aí sei que dali começa o namoro ali, eu vou lá na TV Globo, faço um trabalhinho lá, um freelance também na TV Globo, e eles me pedem para mim trabalhar na casa do Eduardo Faustini, na época, repórter investigativo Sim. do Fantástico, e eu vou lá tomar conta do pessoal do Eduardo Faustini, lá, eu e uma equipe, e fico lá um ano na casa do Eduardo Faustini, foi o meu primeiro emprego na TV Globo.
E de lá pediram a minha área sempre foi de inteligência, né? Não inteligência criminal, mas eu sempre gostei de investigação, filme, essas coisas todas. E aí pediram para mim fazer um levantamento em Campo Grande, o pessoal que foi de jornalismo. E aí fiz esse levantamento, gostaram da forma que eu apresentei o levantamento que eu fiz em Campo Grande. E aí fui para o Jardim Botânico, trabalhar com jornalismo lá. Cheguei lá no jornalismo, era pós-morte Tim Lopes, né? E a TV estava terminantemente proibida de entrar nas comunidades, por causa da morte de Tim Lopes, aquela repercussão toda. E eu sempre gostei de comunidade, sempre gostei. Eu sempre morei perto de comunidades, Padre Miguel, Vila Vintém, Vila Aliança, Bangu, morei no Bairro Araújo. Então minha vida foi sempre perto de comunidade, eu sempre gostei de ficar mais dentro da comunidade do que fora. E aí eu fui pra TV, cheguei lá na TV, falei, Gil, que era meu chefe na época, pô, cara, deixa eu fazer um trabalho nas comunidades aí, cara, pra ver se a gente tira essa imagem, né? A TV Globo não pode, onde já tem mais audiência dentro das comunidades, cara. Como é que a TV Globo não vai entrar? Não, vamos reverter isso, Gil. Mas pra mim era um desafio, né, que ia demorar muito tempo pra conquistar. E aí o Gil falou, mas tem que tomar cuidado, cara, a gente não pode ter, né, associação a nada, não tem... E não, cara, eu conheço muita gente de comunidade. Resumindo a história, comecei a fazer mediação na Rocinha, na época que o Jardim Botânico é ali do lado da Rocinha, a emissora é ali. E eu comecei a fazer umas mediações. Qual era o meu papel no início? Era pegar a pauta, como a gente fazia, como eu conheci Bororó, como eu conheci o Regis. Era pegar a pauta e ir na comunidade, procurar liderança comunitária, que hoje, né, assim, cara, eu quero deixar um abraço para todas as lideranças comunitárias do Rio aí, do Brasil, que eu aprendi muito com liderança comunitária, muito, muito. Hoje eu sou uma liderança comunitária também, né, e eu comecei a procurar os líderes comunitários para ver se me ajudavam eu entrar com a TV Globo para dentro das comunidades. E hoje, se a TV Globo entra dentro dessas comunidades, eu devo muito, e a TV Globo deve muito também a essas lideranças comunitárias, né? Que é Bororó, na época na Grota, Regis no Afro Reggae, ou seja, eu conheci muito. O Chola na Vila Cruzeiro. Chola na Vila Cruzeiro, a Ana Paula no Borel, a nossa amiga lá do Mandela, a Jaque, né? Enfim, o William na Rocinha. Então, assim, comecei a fazer essa, que não era análise de risco na época, comecei a fazer esse trabalho de aproximação com as comunidades, e aí tinha uma oportunidade de a gente fazer uma ação global dentro da Vila Cruzeiro, justamente onde, né, tinham dito que Tim Lopes tinha aparecido o corpo dele. E aí eu falei assim, cara, é um desafio. Fui lá no Chola, abraço aí pro Chola, pra nossa amiga lá. Conversei com o Chola, falei, cara, qual é a possibilidade de a gente fazer uma ação global aqui? Falei, cara, aí ele falou, cara, vamos ver o que é. Eu falei, é uma estrutura que é uma ação social gigantesca e tal. Eu expliquei, ele falou, tá bom, vamos mediar isso. Mediamos, resumindo, né? Foi um sucesso, 13 mil atendimentos na época. 13 mil. Foi a maior ação global dentro de comunidade, né? O primeiro e a maior audiência, né, de atendimento. E aí começou, Boró, a minha vida dentro da TV Globo, jornalismo, sempre com jornalismo. Então eu pegava as pautas, ia para dentro das comunidades, falava, chamava a liderança, falava, cara, a pauta vai ser essa. E eles falavam, não, Pedrinho, por aqui, por ali, a gente sabe como é que é, na comunidade tem uma doutrina, né? E aí a gente seguia aquela doutrina sem negociação, né? Sem expor, né? Não tinha negócio, nada de valores, era para trazer, e as pautas eram sempre, claro, positivas para a comunidade. Então, eu fui ganhando conhecimento, né? Ganhando experiência com as lideranças. Hoje eu tenho, a maioria das lideranças eu tenho como amigo, né? A Lu, lá do Faz Quem Quer. Hoje eu sou também diretor social de um projeto lá da Lu, chamado Mulheres de Favela em Reação. Trabalha com mulheres do sistema, egresso do sistema penal. Faço parte do Conselho de Moradores lá do Faz Quem Quer também,
do complexo lá da Lu, que virou minha amiga, minha irmã. Abraço, Lu. E aí comecei. Aí a TV Globo, ela não tinha um setor, tinha o setor de segurança, o departamento de segurança, mas não tinha um setor que cuidasse dessa pasta das comunidades. Eu falei, Gil, cara, se a gente fizer um setorzinho de análise de risco, né? Ele falou, pô, Pedro, mas como é que é isso? Vamos ver isso aí, vamos, né? Aí o diretor de jornalismo me chama lá, na época, o seu Renato Ribeiro, e pergunta, eu já estava ficando conhecido só no jornalismo, ficando conhecido porque os jornalistas falavam, não, chama o Pedrinho lá para acompanhar a gente, Beth Luquezzi, um abraço, Beth Luquezzi aí, Mariana Gross, chama o Pedrinho para ir comigo. Então tinha umas pautas quando era em comunidade que sempre a galera me chamava. Aí a história é longa, né? O Gil fala assim, Pedrinho, esse trabalho tá ganhando propriedade, cara. Aí gravamos, nisso veio o entretenimento, Bororó. Veio o entretenimento, que aí o entretenimento me chama lá no Projac pra mim, Luciano Huck. Na época, já era a era do seu Marconi. E aí o Luciano Huck, o pessoal da produção do Luciano Huck me chama lá e fala, ó, o Luciano Huck tem um programa, uma parte do programa dele que trata de comunidade, que é o Lar do Oscilar. E aí, pô, a gente soube do teu trabalho, a gente quer que você acompanhe. E aí, meu irmão, foi andando, Bororó, foi caminhando, aí Luciano Huck, Ana Maria Braga, aí começou as novelas, né, que a gente... E era tudo assim, Reginaldo, que eu aprendi na minha vida, cara, não é hipocrisia, e quem é liderança e comunitária sabe. Hoje, qualquer especialista que vem falar comigo sobre segurança, que a gente acaba se especializando, né, em análise de risco, e a gente sabe o termômetro dessas regiões, desses territórios. Eu falo, cara, aí ele fala, qual é o caminho para mim entrar dentro de uma comunidade, Pedrinho? Eu falei, o caminho é a liderança comunitária. É o cara que é formador de opinião. A gente sabe que às vezes tem liderança que, né, deixa um pouquinho a desejar, mas, cara, eu aprendi a respeitar a liderança comunitária, assim, sabe? É porque é um trabalho voluntário, cara, que só faz quem gosta mesmo. Porque você não recebe para isso, você passa constrangimento, você passa humilhação, sabe? Sabe? A tua família fica em segundo plano, e só para quem gosta mesmo do social. Porque eu aprendi muito a respeitar as lideranças comunitárias e foi assim que eu me especializei em análise de risco, né? Foi dentro desses territórios, aí ganhei nome, aí fui ganhando um nome assim que eu digo, né, de reconhecimento dentro da TV, aí cria-se o departamento de análise de risco, o setor, né, de análise de risco dentro da TV Globo, aí vai uma equipe para lá, a gente monta esse setor, eu e mais, eram uns 4 na época, e quem cuidava da pasta das favelas, particularmente era eu, e a gente foi crescendo, hoje a TV Globo lá tem esse departamento de análise de risco, né? Não sei nem se está muito como era antigamente, mas, assim, na minha época, eu digo que eu não sei, porque eu só faço hoje uma consultoria básica para os garotos lá que estão lá, né, da TV, mas na minha época, cara, a gente ganhou muito respeito da direção, da presidência da empresa, do grupo, TV Globo, com esse trabalho de mediação em área de risco, cara. Foi muito bom, muito bom. E aí eu começo a fazer, as ocupações, né? Fazer, que eu digo, de cobrir com o jornalismo as ocupações. E, por incrível que pareça, Reginaldo, o governo, né, tanto federal, estadual, município, ele não passava para as lideranças e para a comunidade o que era uma ocupação. O que era uma ocupação? Muitas das vezes, quando eu comecei a entrar nesse território, as lideranças pensavam que a ocupação era aquele negócio que ia entrar, pé na porta, né, a polícia esculachando todo mundo e prender as lideranças porque supostamente estava, né, conivente com alguma coisa, e não era isso. E aí eu sabia que a ocupação não era isso, né?
e comecei a ir para as comunidades antes das ocupações. Eu ia uns 4, 5 dias antes para dentro da comunidade, aí falava, ó, vai vir uma equipe de jornalismo, da minha parte, né? Vai vir uma equipe de jornalismo, e uma ocupação é isso, passava para as lideranças. Aí a grande maioria não sabia o que era a ocupação, e, cara, a gente ajudou muito, eu ajudei muito a comunidade aí, ficava aí, Boró, no dia da ocupação, eu ia para lá, para a comunidade, entrava com jornalismo, ficava lá, né, muitas das vezes, se tivesse alguma covardia da parte do governo, né, da parte lá do governo, a gente estava ali também para inibir, coibir, e também se tivesse alguma coisa muito também da parte da comunidade, a gente também ajudava a mediar, né? Então, assim, tem muita história, cara, dentro de comunidade com essas ocupações, Rocinha, tem muita história mesmo, que a gente fica aqui a semana inteira contando. Então, vamos ouvir agora, então, para a galera entender, que assiste a gente. Você citou tanto Bororó. Explica aí pra gente quem é o Bororó. Ah, Jesus, um ícone. Boa noite. Bororó é um cara nascido e criado no Complexo do Alemão, né? Que viveu desde os 5 anos de idade sem pai, sem mãe, criado pelos meus avós, eu e meu irmão, só temos nós dois. E ao longo do tempo eu fui me aprimorando na pauta social, na pauta das favelas, do complexo. Eu fui enganjando no cenário político, gostei, comecei em 96, né? Eu e Reginaldo passamos muitos momentos políticos juntos, muitos sofrimentos juntos, né? É mais sofrimento do que vitória. Vitória praticamente foram uma, se bobear. Jesus. Mas a gente sempre foi trabalhando, sempre em prol de trazer o melhor para a comunidade, sabe? De melhorar a qualidade de vida da nossa região. E até um momento eu tive a oportunidade, depois de ser presidente da Associação de Moradores da Grossa. Aí onde eu tive a oportunidade de conhecer o Pedrinho. Foi, né? verdade. Você presidiu 2 comunidades. Isso. Primeiro eu fui vice da Fazendinha, né, no Campo Seu Zé. Foi. Né? 2002. Eu te conheci na grota. Isso, né? depois eu fui pra Grota, onde eu sou nascido e criado, né? E fiquei ali um bom tempo, né? Ali eu procuro dizer, Reginaldo, que ali foi uma escola. Foi uma escola que eu aprendi, eu vou levar isso pro resto da minha vida. E ali foi o termômetro para me tornar o ser humano que eu sou hoje, sabe? Voltado em fazer o bem para a comunidade, fazer o bem pro próximo. Isso me fez eu crescer como homem, como pai de família, sabe? Como ser humano. E hoje eu tô tocando aí Tá com 2 filhas, né? com 2 filhas. A Lara tem 15, a Lavini tem 20, né? A Lavinha tem 20? Tem 20 anos. 20 anos. Eu tenho uma de 28, a Mariana de 28 e a Valentina que tá me ligando aqui de 10. Então a gente foi tocando, né? Participamos pelo aquele processo todo do PAC, aquela coisa louca, a gente com aquela obsessão de mudar a vida da população, sabe? Trazer uma esperança. Porque a esperança tá nas oportunidades, né, Pedrinho? E a oportunidade a gente sabe que não chega a todo momento. Ainda mais quem mora em comunidade, a gente sabe o quanto é difícil. A gente passou pelo aquele momento do PAC, conseguimos, sabe, deixar um legado para a população, a gente conseguiu, sabe, entregar algo para a população. Tanto eu como o Reginaldo, a gente era o cara que intermediava, sabe, entre os governo federal, governo estadual, governo municipal, na comunidade. Diga de passagem, o cara não queria nem minha presença lá, porque ele não achava que eu não era da favela, não foi? Verdade. Teve uma parada dessa? Depois que tu me contou, quando passou um tempão, teve. que os caras não queriam mais que eu tivesse na mesa de diálogo, não foi? É porque o Reginaldo, Pedrinho, ele é um cara diferenciado. Me lembra de uma frase, cara, do Reginaldo? A gente tinha... Passa até um pouco do afro-reggae. Aí o Reginaldo tinha até um pé atrás muito com o afro-reggae e tal. Aí o Reginaldo era um cara que me acompanhava junto com a Associação de Moradores. E eu achava o Reginaldo, acho o Reginaldo um cara super do bem, super inteligente. Que não tinha oportunidade. Verdade. Porque se
o Reginaldo tivesse uma oportunidade, ele ia se tornar quem ele é hoje. Verdade. Hoje ele é essa fera, esse fenômeno, porque o Reginaldo é um fenômeno. Verdade. E fora da cor. A gente teve uma reunião na vice-governadoria, na época o Pezão era o vice-governador, secretário de obra. Então a gente foi tratar uma pauta do PAC e lá a gente estava o Júnior do Afro-Reggae. E quando a gente numa mesa, eu falei assim, Reginaldo, vai lá que a bola é tua. Quando ele abriu a boca, ele acabou a reunião, mas acabou assim no lado positivo, mostrando a realidade, mostrando a vivência, a inteligência, a visão que ele tem perante as comunidades do Rio de Janeiro, principalmente o alemão. E quando acabou aquela reunião, a gente entrou na sala do vice-governador, o Júnior chegou assim, Bororó, quem é aquele cara? Eu falei, pô, aquele cara é aquilo ali, irmão, e mais um pouco. É um fenômeno, é um cara inteligente pra caramba, que muitas das vezes é explorado por lideranças num complexo que não valoriza a inteligência, aquilo que ele passa pro próximo, e ele precisa de uma oportunidade. Aí o Júnior, pô, cara, esse cara no Afro-Reggae. E eu, um jeitinho, né, pra falar com o Reginaldo, quer ir pro Afro-Reggae, Reginaldo? Bororó, calma aí, calma. Foi. Teve a primeira oportunidade, desenvolveu o trabalho dele, cresceu. Fiquei 5 anos lá, né? Cresceu e hoje ele é essa potência aí que é uma referência. Mas a gente, antes disso, a gente estava fazendo, antes desse período, porque assim, o PAC ficou muito forte na sua história, na sua, na minha, nas comunidades do Brasil. Porque é legal a gente falar que o Programa de Aceleração do Crescimento, ele foi nacional, né? Conta-se muito a história porque na época tinha um mito. Isso é que é legal quebrar o mito. A gente estava batendo um papo um dia desse daí com 2 outros líderes comunitários, porque esse aqui é um espaço muito da comunidade. É claro que a gente é eclético, quer receber muita gente. A gente quer, não sei se eles vão querer vir. Mas, estrito senso, é 100% a favela. Então a gente estava trocando essa ideia outro dia aí, com 2 parceiros, e falando sobre isso, sobre o mito da criminalização da imagem, da figura do líder comunitário e da comunidade. Naquele período de tempo, dado todos os acontecimentos, o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, tinha se tornado um monstro para a sociedade. Tanto que, eu acho que foi o período em que o sarrafo de empregabilidade desses 2 complexos de favela foram os menores do Brasil. O período de maior dificuldade de todo acesso de políticas públicas deve ter sido o período mais agudo. As incursões em função dessa ação de políticas públicas de segurança eram sempre muito truculentas. Eu lembro. E nesse período antes do PAC, até inclusive quando você me apresentou o Júnior, eles tinham feito um projeto na Colurb, que era Mãe Desarme Seus Filhos. Verdade. Foi um projeto, um sucesso. O projeto que eu fiz foi você, o Júnior, teve mais uma galera, não teve? Teve. Então você, o José Júnior, mais uma galera fez esse projeto Mãe Desarme Seus Filhos. Teve uma enxurrada de entrega de mães desarmando os próprios filhos. E quase ninguém lembra disso, vai. Verdade. E isso é um traço histórico, Pedro, que deve ser contado, que uma favela fez um projeto com um líder comunitário e um ativista social, que na época era um dos maiores desse país, que as mães, em diálogo com os filhos, entregou, foram centenas de armas. Maneiro. Então, isso foi um passo antes. E aí o Wagner já tinha muito esse trabalho, porque a galera, Wagner Bororó, galera, porque o apelido dele é Bororó, mas o nome dele é Wagner. Verdade. E a gente, às vezes, quando é chamado pela vida toda pelo apelido, perde o nome. Então, durante esse período, você era muito jovem. Verdade. Você tinha o quê? 20 anos? Menos? 22 anos. Então, era um trabalho, você imagina que era um trabalho parrudo, sistemático, num ambiente hostil, num ambiente rejeitado. Né, cara? Então, desse período a gente trabalhava com isso. Eu era membro da Pastoral de Favela e nós sempre nos juntávamos em função dessas atividades. E esse era um marco, e naquele período que antecedia, sei lá, quase um ano antes
Até porque o PAC não era para essa região, era para Rocinha, né? Rocinha. Eu lembro que a gente teve uma discussão, a gente entrou numa briga, e aí fomos eu e você e outras lideranças que não estão aqui. Falar. Verdade. A gente saiu no pau, isso é importante. Muita gente não conhece esse lado da história, então hoje é um dia até de justiça, porque o programa de aceleração do crescimento que estava desenhado para o Rio de Janeiro era para a Rocinha, porque era uma herança do governo Garotinho. Foi, verdade. Então, e o Ministério da Cidade era só Rocinha. Foi aí que a gente entrou numa briga pelo nosso ativismo, pela nossa história. Nos juntamos a outros líderes do Rio de Janeiro, que não só da zona da Leopoldina, e a gente empreendeu uma briga grande que nunca foi mostrada. Hoje tem legados aí, eu sinceramente vejo, o Bororó e Pedro, muitos nomes em ascensão, grandes aí, né? Pessoas que vão a Brasília e que, bacana, que continuaram a luta. Mas é importante dizer que ninguém que continua a luta, nenhum nome que está em ascensão hoje, começou do marco zero. Nós tivemos que empreender muitas lutas até que uma militância comunitária fosse recebida em Brasília, fosse recebido por uma cátedra de um presidente da República, fosse recebido por um ministro. Até as nossas atividades, a gente tinha que gritar plenos pulmões. Não era tão simples. Hoje, eu vejo isso com alegria. Eu entendo como um legado quando eu vejo algumas figuras que representam liderança e levantam a bandeira da vitória de algumas conquistas, mas é importante dizer que isso está baseado num trabalho seu, de muita gente que não está mais entre nós, e também o Complexo do Alemão, que é a nossa terra natal. O Alemão, então, que não estava nesse mapa, de maneira nenhuma nesse mapa, e nós brigamos lá no Palácio Guanabara, a gente chegou, o governador não nos recebia, a gente cavou uma agenda com a esposa do governador, lembra? Ele não recebia, porque ele sabia que a gente ia brigar, nós nos juntamos, juntou um coletivo. O Complexo do Alemão tinha a fama de ser problemático, a galera ser problemático, puxar aquelas falas. Aí a gente foi pela esposa do cara, depois que a gente foi pela esposa. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Cara, heroísmo, nem de longe. Cara, ser especial, nem de longe. Mas dizer, Wagner, ou Pedrinho, que nós três, com um time de outros que não estão aqui, construímos a história de hoje. Que se hoje um prefeito, quando recebe um comunicado da sua assessoria que um grupo de comunitário quer sentar, senta, é porque teve uma história atrás. Hoje foi criada a Secretaria de Ação Comunitária, já pautada nesse trabalho que a gente fez. É o resultado, é isso. De quando em quando é bom resgatar a história. É verdade. Você sabe que tem uma E a massa... gente nem se atenta para isso, né? Verdade. Que a gente vive o nosso cotidiano, a gente não tem... Saúde. Amém. A gente não tem, assim, como é que se diz? É vaidade, né? A gente não carrega... Pode ver, isso aí me levou lá atrás. E hoje perguntam para mim, assim, no meu currículo, eu falo do meu currículo, eu não boto essas pautas, né? Mas deve botar... Sim, mas assim, para tu ver, eu não tenho a vaidade de... Vaidade não é vaidade o termo certo, não. É assim, a gente fez com tanto, né... Tanto carinho, tanto afinco e era difícil. Quer ver? Nós éramos marginalizados. Percebe que vocês dois vão contar a história, mas conta a história, essa parte tá apagada. Parte tá... Mas por que essa parte tá apagada? Porque essa parte era uma ação cívica, era uma consciência. Isso é consciência social. É quando você está envolvido na causa e a causa não lhe trará benefício pessoal. Exato. A causa trará benefício para o coletivo. Exato. Então, viu como você consegue? Você vai contar a história. Você é provocado, vai contar a história. Mas tu conta a história da metade para frente. E a parte de trás. Entende? É esse resgate, ô Pedro, é esse resgate, ô Wagner, que a gente, de quando em quando, precisa trazer. Para a galera que está aí hoje e muitas vezes não nos entende. Né, Bororó? Eu acho que a gente sai daqui, né, a conversa tá boa pra caramba,
Eu acho que a gente sai daqui, eu saio, pelo menos agora, né, chega até a me emocionar, a gente sai fortificado, né, Boró? Que é tanta luta. E a luta, a gente lutou pro PAC chegar, a gente lutou pro PAC se manter, Foi. mas em um momento, por questões políticas, do desgaste do próprio governo na época, Foi. tudo ficou paralisado por um período, Foi. né? E eu fiquei esse período também muito, muito quietinho, muito distante dessas causas políticas da região, mas sempre acompanhando pela redondeza. E chegou um certo momento, Pedrinho, eu fiquei praticamente 10 anos na associação. Foi. E eu fiquei 7 anos fora do cenário político do Alemão, sem ser um protagonista, sabe? E sempre observando. E depois de um certo período, Deus me proporcionou mais uma vez eu fazer algo pelo Alemão. A gente ficou praticamente um período inexistente, sem qualquer tipo de investimento. Foi. E quando chega 2020, eu crio uma parceria política que eu começo a resgatar tudo que estava paralisado da época do PAC. Foi. Que é o próprio teleférico, a própria FAETEC do Alemão, esses instrumentos, as próprias moradias, porque essas moradias hoje, 1.300 moradias, isso estava desde a época do PAC. Foi. A galera tá no aluguel social desde aquela época do PAC, 2010, Sim. 2011. É mesmo, não sabia. Tem gente ainda no aluguel social. Né? 1.300 pessoas. 1.300 famílias? Isso. E o que acontece? Então, juntou um grupo de mulheres, né, liderado pela Regina, pela Camila, a Jane, Dona Iside, a Débora. Um abraço. E elas sempre ficaram correndo atrás, já foram em Brasília várias vezes, passou por vários presidentes da República. E ninguém nunca deu uma posição concreta para elas. E quando chegou em final de 2021, eu fui procurado por elas, tá? E falou assim: Bororó, a gente queria uma oportunidade de falar com o Thiago Pampolha. Na época ele era secretário do Meio Ambiente. Olha que e deputado estadual. Aí eu falei assim, mas qual é a pauta? Bororó, a pauta que as moradias do Alemão. A gente está cansado de promessas. Entra governo, sai governo, entra presidente da Câmara dos Deputados, entra senador, enfim, ninguém dá uma solução. Aí eu falei assim, vou fazer uma mediação para você chegar até o Thiago. Cheguei até o Thiago junto à chefe de gabinete dele, Tereza. Levei a pauta. Aí o Thiago chega para mim e fala assim, bora, nós vamos marcar uma reunião com o governo do estado, com o governador. E marcamos essa reunião com o governador. Aí eu levei um grupo de lideranças e representando as moradias, estavam essas mulheres, que eu falei o nome. E nessa reunião a gente almoçou com o governador do estado. Nós não saímos sem nenhuma resposta. E todas as respostas que foi positiva, já foi feito a obra ou está sendo feito. Que maneiro. Tá? A FAETEC estava fechada há 3 anos. Ele reabriu. O teleférico, todo mundo dizia que não tinha perspectiva de voltar. Hoje o teleférico está sendo reformado. Agora, 7 de julho, termina a reforma das estações. Aí vai entrar a próxima fase, que é a implementação de todo o sistema operacional do teleférico. Aí vai reativar? Vai reativar o teleférico. Tá? E Hoje as moradias do Alemão já está sendo construída 170 na Franco, 320 na Escol, começou na Itapimirim, só falta agora na Entretelas, do lado do Atacadista. Entrega essas 1.300? 1.300. Esse ano? Não, esse ano não. Mas no próximo ano eu creio que entrega, sabe? Então é uma luta que mais uma vez Deus me proporcionou, sabe, eu passar por esses momentos, e hoje eu tô vendo isso novamente acontecer. Pô, cara, que legal. Entendeu? Você veja, olha que coisa importante, o teleférico ele foi muito, mas muito polêmico. E talvez continue sendo muito polêmico quanto à construção dele. Mas vamos pensar algumas coisas, o seguinte, saindo do ambiente da polêmica, se tinha que ser, se não tinha que ser, se tinha que ser outra coisa, o fato é que durante o período de operação, ele gerou oportunidade de emprego direta. Ele gerou oportunidade de renda
indireta em cada estação e depois em cada comunidade próxima. Ele, como turismo no Rio de Janeiro, 3 anos ou 4 anos consecutivos, ele teve mais frequência turística do que o Pão de Açúcar. Verdade. Então, o que quer dizer é o seguinte, que ainda que tenha uma polêmica, uma discussão, e como nada nessa vida é totalitário, mas ele trouxe benefícios inimagináveis, porque o primeiro benefício era o transporte coletivo de massa. Era fazer uma massa se deslocar nas partes superiores dos morros do complexo. De alguma maneira, fazer uma conexão com as divisões que foram feitas. No entanto, nunca foi debatido a geração de emprego e renda fora da empregabilidade que ele gerava, muito menos da imagem global que ele gerou, porque ele não apenas foi um equipamento de transporte coletivo de massa, gerador de emprego e renda direta e indireta, como também se tornou um representante diplomático do Complexo do Alemão e de qualquer possibilidade que uma favela tem num país como o Brasil de receber, porque até o plano inclinado do Santa Marta não fez isso. Foi. O plano inclinado do Pavãozinho não fez isso. Não atingiu, não. Não atingiu essa pegada, não alcançou essa longevidade turística, de apresentar a favela como uma possibilidade turística. E o teleférico fez isso, gente. Verdade. E fez isso por quê? O equipamento em si é útil? Sim, mas a força, o povo, o favelado. O favelado mostrou um nível de educação incrível. Foi mesmo. A capacidade de oferecer um serviço de qualidade incrível. E eu não estou falando do serviço do bilheteiro, que está de parabéns, é isso, do condutor. Com as equipes de jornalismo. Nós estamos falando da galera de fora, né, que começou a produzir comida de qualidade, entretenimento de qualidade. A população, quantas vezes transitando no teleférico, que eu assisti morador sair para dar lugar para o turista entrar. E ninguém fez esse... Isso não foi um treinamento, isso foi um comportamento voluntário. Então, olha quanta coisa boa o teleférico entregou. Primeiro, que para nós, amantes e viventes do Complexo do Alemão, é incrível. Depois, para nós brasileiros, brasileiro favelado, mostrou a capacidade de uma favela sob as condições adequadas, com equipamento adequado, pode representar o país em qualquer lugar do mundo. Referência. O Complexo do Alemão, tanto é que os governos, né, hoje, eles respeitam muito, quando fala Complexo foi a cachaça, do Alemão, não, gente. Né? Eles respeitam muito o Complexo. Houve aquele episódio do boné, né? Mas a gente sabe, né, a gente nos bastidores sabe o quanto o Complexo do Alemão é referência. Pedrinho, mas aquele episódio do boné, aquilo ali já existia há anos aqui no complexo. Sim. Aquele preconceito, né? Sabe? E aquele preconceito ali foi gerado pelo aquele momento político de 2022. Foi. Mas aquele boné ali já existia há muito tempo. Sim. Sabe? Depois algumas instituições pegou a marca do boné como se fosse própria. Mas não, aquilo já existia há muito tempo dentro do alemão. Eu lembro. Só que ganhou uma visibilidade. Não tinha um time de futebol? Sim, você que era mais envolvido com o esporte? Tinha, tem ainda. Que já tinha CPX, o nome, né? Mesmo, né? Tinha um time de futebol. A sigla já existia, já rodava dentro do complexo. Tinha uma quadra, né? Uma quadra... Tem uma quadra da Canitá, sabe? Que já tinha... Não, aí as pessoas associaram a possível facção e não tinha nada a ver com facção. Não tem nada a ver. Ai, cara, a gente que sabe, aquilo ali doeu no meu ouvido, das pessoas interpretarem, né, por causa da política, que era um símbolo da facção predominante. Nada a ver, Jesus. E eu falo com propriedade, Bororó, com uma certeza que eu tenho de morrer um dia. Gente, que lugar gostoso de você fazer relacionamento, conhecer pessoas, são as comunidades. O Complexo do Alemão, a Vivo, Bororó, na época, lembra? A Vivo queria entrar nas comunidades, me chamaram lá no Tiburcio, lá na Penha, desculpa te cortar. E aí me chamaram lá
a Vivo queria, qual as comunidades, Pedrinho, de expressão, a Vivo Telefônica, né, no Rio de Janeiro, que a Vivo quer, para entrar, para falar assim, a Vivo entrou realmente nas comunidades. Eu falei, a primeira, não é porque a gente está aqui hoje não, é o Complexo do Alemão. Eu estava na Penha, Complexo do Alemão. Aí a Vivo entrou no Complexo do Alemão, entrou na Penha, entrou na Mangueira, Complexo do Alemão, Penha, Mangueira, e teve uma outra também. E é Cidade de Deus. E aí, Bororó, o Complexo do Alemão, cara, assim, eu sempre tive respeito por esse território, que é um território, hoje tem quantos mil? Bororó? Né? Mais de 100. Mais de 100, né? Tem. Todo dia tá nascendo gente. Todo dia tá tendo um puxadinho. Cara, e é intenso, cara, né? É intenso. A vida no Complexo Alemão é muito intensa, cara. E hoje, na época, viu a Rocinha, porque é Zona Sul, né? Eu também sou apaixonado pela Rocinha, mas a Rocinha virou referência turística, né? E o teleférico trouxe essa... porque não é que o Complexo do Alemão se transformou, Bororó. Ele já era isso. Sim. O teleférico só mostrou o que era o povo do alemão. Verdade. Educado, né? Povo acolhedor. Cara, ó, Não, mas isso, nós precisamos dizer que isso é uma realidade das favelas do Brasil inteiro. Sim. Olha, eu já tive a oportunidade de estar em alguns países europeus. Sim. Tive a oportunidade de estar mais uma vez num país que é a América do Norte, e tive a oportunidade de estar em outros países, visitando favela, visitando comunidade. Tive 2 vezes na Colômbia, uma última vez há 3 anos atrás, num programa de intercâmbio, e ainda que eu tenha visto Medellín, e é incrível. Diz que a história do teleférico veio de lá? Sim. Não é isso? E de fato é incrível. É um equipamento incrível. Pô, nós vamos dizer para vocês que se você chega em Medellín e entra no Norte Shopping é a mesma coisa. Porque você entra numa escada rolante no pé do morro, vai para no do morro de escada rolante. Um comércio pujante. No entanto, gente, por experiência própria, não é uma fala apaixonada, o comportamento, a receptividade das favelas brasileiras não tem igual. Claro, a gente tem problema? Temos problema. Ninguém está aqui para discutir o não problema, mas a gente está aqui para valorizar as questões de melhor que tem, que são a capacidade das pessoas fazerem boas coisas, que é a capacidade, eu fico envaidecido quando você me elogia, fico envaidecido quando você externa o seu carinho por mim, mas o que é importante é que eu não sou um ponto fora da curva, eu não sou uma ovelha perdida, porque tem o Pedro que vem da Zona Oeste, tem você que é um par comunitário comigo, tem os colegas que estão atrás da câmera que são comunitários, tem uma multidão de pessoas aí fora despontando e descobrindo o seu lugar na sociedade. Há um exemplo você mesmo, vai, que há quantos anos você milita a responsabilidade social? Há quantos anos você milita o desejo de uma representatividade, né? E a gente até conversava aqui no início, antes de ligar as câmeras, sobre esse momento. É um direito. Tem umas 2 semanas atrás, eu estava no ponto de ônibus aqui, para apanhar um ônibus. E um amigo, na verdade eu vi pequeno, parou para fazer uma abordagem da possibilidade de buscar uma representatividade. Mas olha quantos símbolos negativos ainda está no nosso coração, em que a gente acredita que não pode uma determinada coisa, mas quando na verdade a gente pode. A favela e o favelado pode tudo. Verdade. Agora, tem que empreender essa batalha, tem que buscar esse espaço e começar a dar essa experiência, Pedro, que deu programa de aceleração do crescimento, que deu o seu trabalho, que em 2007 em nada estava conectado com um programa de segurança, mas com uma história de entretenimento. É verdade. Né? Em 2007, o Pedro estava fazendo uma análise de risco para dizer para uma empresa, uma das maiores do mundo... 4ª maior emissora de televisão. Sim, vem aqui, toca aqui, coloca aqui, é possível. Né? Naquela tarde, a gente se conheceu, a gente estava trabalhando. Então,
tudo que a gente disse até hoje, Wagner, tudo que você disse até hoje, Pedro, a gente precisa continuar dizendo, porque os que nos ouviram ainda são muito poucos diante daqueles que ainda não nos ouviram. E que precisam. Que é ouvir que a favela é boa, o favelado é bom, que a favela tem jeito. E nos últimos anos eu chamo todos quantos eu posso pelo Rio de Janeiro. Olha que luta que eu tenho enfrentado Brasil afora para falar do Rio de Janeiro. Às vezes eu vou confessar para vocês dois uma coisa muito delicada. Deus tem sido muito bom comigo. Eu tenho estado em muitos lugares, mas eu tenho saído de muitos lugares ferido quando falam do Rio de Janeiro. Inclusive, esse pequeno podcast, esse pequeno espaço de fala, já foi preterido para eu fazer em outro lugar. Mas eu quero insistir em não deixar o Rio de Janeiro. Eu quero, junto com vocês e com outras pessoas, amar o Rio de Janeiro. A nossa cidade, ela não tem assalto para oferecer, ela não tem a violência armada para oferecer, ela não é um monstro, Não. porque ela mostra uma face dos dias mais difíceis que o mundo mostra. Que o mundo mostra. Então o Rio de Janeiro merece de trato, viu, Wagner? Verdade. Acho que quando você pensar em representar o Rio de Janeiro, você pense que o Rio de Janeiro precisa de carinho. Quantos empresários foram embora nos últimos 10 anos? Então essa demandada de empresário indo embora. Todo lugar que eu passo no mundo empresarial, né, que eu falo na área de logística, na área de... que eu vou falar do Rio de Janeiro, eles falam assim, Pedrinho, será? Rio de Janeiro a gente já desistiu do Rio, né? Até mesmo posso falar, né? Acho que eu posso falar. Até mesmo na política, quando fala do Rio de Janeiro, da política, é referência negativa, cara. Impressionante. Isso porque a gente vem acompanhando os últimos cenários, né, cara? É triste, sabe? A gente vê o quanto a população sofre com essa lacuna que esses políticos deixam aí no cenário do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer, Pedrinho, que a gente também tem muito político bom no Rio de Janeiro. Tem. Tem muito político bom. Tem, eu conheço. E a gente tem que olhar com carinho para esses políticos bons. Sim. Sabe? E a nossa esperança. Porque se a gente olhar com carinho, a gente vai ter uma opção melhor, uma condição melhor, um futuro melhor para os nossos filhos, sabe? E o Complexo do Alemão eu vejo hoje, Reginaldo é conhecedor, o Complexo do Alemão hoje está carente de um representante. Tá mesmo. O Complexo do Alemão já teve um vereador que ficou 3 anos, ele faleceu, 12 anos, 3 mandatos, faleceu, mas ficou faltando muita coisa a se fazer. Ficou um buraco. A representatividade dele era uma representatividade muito forte, Sim. mas infelizmente não trouxe muito retorno positivo para o alemão. Sim. Aí passou um certo tempo, aí surgiu um outro vereador que entrou como suplente, mas ficou 4 anos, até ainda não trouxe nada de importante para o alemão. E nesse cenário político no alemão, que o Bororó vem acompanhando e vem vivenciando há muito tempo, tem um nome chamado Bororó, que mesmo pequenininho, ele consegue construir uma parceria política e trazer investimentos para dentro do alemão. Resolveu a vida de todo mundo? Não. Mas já é uma luz para se enxergar. E que se a gente tiver uma força política, se a população entender a importância de ter uma representatividade, a gente tem condições de avançar muito mais. Porque, Pedrinho, a gente ainda tem lugares no Complexo do Alemão que os moradores vivem abaixo da linha da pobreza. Eu conheço. E pela história do alemão, pelos ativistas que tem dentro do alemão, isso é triste. As pessoas lá fora nem imaginam que tem ainda esse lugar. Tem. E eu tô falando por conhecedor de causa, eu fui hoje, cara. Eu fui hoje visitar um caminho lá na Palmeiras. O morador não tem como passar, Pedrinho. O esgoto na Palmeiras, próximo à estação do teleférico. O esgoto a céu aberto.
Um morador pedindo assim, me ajuda. Não vem político aqui, não vem ninguém aqui. Ó, falta saneamento básico, falta iluminação, falta tudo. E a gente não imagina, né? A Palmeira, a gente olhando a Palmeira. Aí a gente vê o presidente da República, o Lula, falar com carinho do Complexo do Alemão, o prefeito Eduardo Paes, o próprio governador do estado, e a gente vivenciar isso no Complexo do Alemão ainda, a gente tem a certeza que ainda falta um representante de força para poder mostrar para esses governantes que tem que olhar pelaquela região ali. O Crivella falava, né? Eu conheci, eu estive perto do governo Crivella, e o Crivella falava, Boró, isso aí que você está falando. Essa semana, o prefeito Eduardo Paes, ele foi em acho que Anchieta, o Ricardo de Albuquerque, por ali, Boroló, e ele falou, ele estava numa agenda dessa que eles chamam, né? E aí ele falou assim, a importância da região ter um vereador, que é o vereador que traz. E aí o Crivella falava assim, o nome já diz, vereador. Vereador, ele vê a dor do local, ele vê as mazelas, as coisas também positivas que o lugar tem para levar, porque ele está ali no cenário, né, porque tudo hoje, Bola, eu entendo essa tua, sabe assim, eu não tenho, tá? Eu não tenho porque cada um sabe onde, né? Mas você tem isso já, é teu. Essa vontade que você tem de fazer diferença, de poder entrar e ser voz, porque você sabe que hoje a política ela movimenta tudo ao nosso redor. Então, através da política, você não está entrando por causa de dinheiro, porque a política ela não dá dinheiro, né? Eu falo aqui com propriedade. A política não dá dinheiro. A política ela é para você adquirir, né, aquele network para você. Aí sim, você tem uma empresa, enfim, né, tem alguma coisa que você possa prestar um serviço, né? Mas a política ela te leva, cara, o poder da caneta para você falar sobre o teu território é muito grande, cara. A gente como liderança comunitária, foi aí que os políticos, aonde que eles vêm quando eles querem voto, né? O meio político, ele vem nas lideranças, ele vem nos formadores de opinião do local. É isso. E tu imagina, Boló, que Deus vai preparar, meu irmão. Deus vai preparar a tua vida, sabe? Deus, é isso que o teu coração quer, que eu te conheço há muito tempo já. É isso que o teu coração quer e Deus vai preparar. Quando a gente bota no coração, Deus prepara. A galera, diga aí. E é isso aí, Pedrinho, porque a gente vê hoje as regiões, principalmente de favela do Rio de Janeiro, carente de lideranças, sabe? Voltada realmente para lutar pelo seu local. A gente tem aqui, tem mais ou menos uns 2 meses, eu recebi um comunicado que a gente tinha uma escola pública aqui no Complexo do Alemão onde as crianças estavam sentadas no caixote para assistir a aula. Eu recebi isso como denúncia. Eu recebi no jornalismo como denúncia. Aí eu falo para você, cadê os vereadores de mandato da região? Sim. Cadê os governantes? Sim. Sabe? É inadmissível no momento que a gente está vivendo, no dia que a gente está vivendo, a gente ver crianças passando por isso. Santo Deus. Sabe? Então, enquanto a gente não tiver uma escola decente, de qualidade, a gente vai ver o cenário que hoje a gente está acostumado a ver nas televisões, nos meios de comunicações. Sim. Só desgraça. E eu procuro dizer, Pedro, que ninguém nasce ruim. Não. Sabe? Ninguém nasce ruim. Não. Sabe? Ao longo do tempo, as pessoas vai se desviando por causa das mazelas que existem, por causa do descaso dos governantes, dos representantes que existem em cada região, que daqui a pouco isso vai parar lá na frente e vai causar um problema muito sério. Verdade. Enquanto a gente não lutar para que a gente tenha uma representatividade na sua região, na nossa região, a gente vai continuar se deparando com temas chocantes igual a esse. E não dá mais. Eu acho que não dá mais. Eu acho que a comunidade tem que se unir, né, Reginaldo? Assim, os moradores de comunidade, deixa até um apelo aí para os moradores
nossos moradores das comunidades, cara, para se unirem, cara. Que a gente, a favela tem voz pra caramba. E, cara, e se unir, se conscientizar isso que o Boroló falou, né, de ter uma liderança que tá lá. Meu irmão, cara, é uma coisa que eu não sei nem explicar, Boroló, assim, de como que a favela com a potência que tem, né? Mas sabe o que é isso? Posso falar, né? Pode ser até polêmica isso que eu vou falar. Muito dos governos, dos vereadores, deputados, eles criam essa intriga no território, sabe? Vou falar com propriedade, tá? E criam essa intriga para justamente fatiar a comunidade, para não deixar uma liderança local, uma representatividade local, digo nem liderança, um formador de opinião sentar naquela cadeira lá. Então, quando a comunidade se unir e falar assim, não, vamos aqui, esse cara aqui é nosso. Ei, você aí de fora, pode até entrar, mas nós vamos dar voz e vez aos nossos. Aí a favela. Amigos, chegamos ao final. Ah, é isso. Caramba. Essa é a dinâmica do programa, 1 hora de Não pauleira. teve uma resenha assim de brincadeira, né? A gente até comentou, mas não foi ensaiado. Então a gente não brincou assim, a gente brinca muito nos bastidores. Eu vou brincar uma aqui que eu achei, é uma coisa que ficou marcada na minha vida, minha e do Reginaldo. Quando o Complexo do Alemão foi contemplado com o Banco Santander, eu e o Reginaldo tivemos que ir em São Paulo defender porque o Complexo do Alemão tinha que ter um banco. Começou na Penha, né? Não, aqui no Alemão. No Alemão, na Grota. E na época a gente... Foi isso, mas na base dali onde era a associação. Lembro. E eu e o Reginaldo fomos com o diretor do banco, ele levou a gente para jantar num restaurante muito chique lá em São Paulo. Lá a gastronomia forte. Pedrinho, é pra rir. Porque isso eu falei para minhas filhas, eu falo para as pessoas. A gente foi jantar, eu e o Reginaldo e o cara, o empresário, representante do Banco Santander. A conta deu R$8.000. Santo Deus. Aí eu e o Reginaldo assim, ficamos assim, apavorados. Falou, Bororó, deu R$8.000. Eu falei, Reginaldo. Aí o Reginaldo chega pra mim, Bororó, se ele dá os R$8.000 pra gente, a gente come 2 cachorro-quentes, aí a gente vai sair na cama. Ele falou mentira. Não. Se a gente come cada um 2 cachorro-quentes, a gente ia sair rindo à toa de São Paulo, com dinheiro no bolso. Mas é verdade. Faço hoje, dificilmente não farei sempre. É uma loucura, cara. E é isso, galera. Olha, a ideia é essa. É a gente ter um espaço de fala, conversar um pouco, resgatar momentos importantes que se apagam na nossa própria memória. Verdade, foi muito Porque é a partir desse momento importante que a gente pode contar o porquê. Quando a gente explica o para quê, a gente sabe por quê. Tem uma máxima da literatura que tem mais de 100 anos de idade do cinema, que é o filme Alice no País das Maravilhas. Quando ela entra na fábula e ela se depara com um gato no topo da árvore e ela indaga o gato no caminho. E aí o gato pergunta a Alice para onde ela quer ir. Aí ela falou assim, para qualquer lugar. E o gato diz para ela, ora Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar realmente serve. A favela sempre soube para onde quer ir. E o lugar que a favela quer ir e caminha a largos passos é o lugar da dignidade humana. Verdade. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado aí, galera.